Agora, nós vamos falar de uma das partes que a gente precisa ter mais cuidado e atenção no momento de elaborar o nosso projeto cultural, que é o orçamento. Então, eu compartilho com vocês aqui alguns dos cuidados que nós devemos ter ao elaborar um orçamento. Precisamos ter em mente que cada um dos itens relacionados a um projeto cultural, ele tem uma unidade de medida específica, certo? E isso tem que ser coerente com o que está presente no nosso projeto, para que depois, caso seja necessário fazer uma prestação de contas financeira, a gente não se atrapalhe, tá certo? Um outro cuidado que nós temos que ter: o orçamento, ele tem que ser condizente com a realidade do mercado cultural local. Então, por exemplo, o valor que um câmara, que um fotógrafo vai cobrar no eixo Rio-São Paulo é diferente do valor que esse mesmo profissional cobraria em Maceió, em Palmeira dos Índios, em Arapiraca. Então, por isso que é muito importante fazer uma cotação de preços dentro da realidade que você está inserido. Por isso que eu falei na aula passada que lá no orçamento eles têm uma coluna específica para você colocar o valor de referência, tá certo? Alguns editais, não esses da PENAB, não esses do governo federal, mas alguns editais, eles possibilitam que você faça a captação de recurso com outros entes, com outras instituições, com outros parceiros. Então é sempre muito importante você estar atento ao que o edital prevê, tá certo? Para que você depois ali não tenha uma dificuldade de fazer essa prestação de contas. Um ponto que a gente precisa levar em consideração é que os editais da PENAB, a gente não precisa fazer uma prestação de contas financeira dos nossos projetos. Na maioria dos editais está previsto que só o relatório de execução já dá conta de comprovar que você realizou o seu projeto. Caso haja alguma denúncia ou irregularidade na execução do seu projeto, aí sim você tem que apresentar um relatório financeiro. E é muito importante que você se lembre sempre de guardar nota fiscal, recibo e puxar sempre os extratos da sua conta, para que depois você tenha ali a prova e a contraprova de onde os seus recursos financeiros foram utilizados para a execução do seu projeto, certo? Sobre as unidades de medida para os nossos projetos. Eu falei para vocês que a planilha orçamentária dos projetos da PENAB, que já vem ali para você preencher, vai apresentar 7 colunas. Então, como eu já falei anteriormente, a descrição do item, a justificativa desse item e a unidade de medida. A unidade de medida é o que a gente tem que prestar muita atenção. Eu compartilho aqui com vocês as principais unidades de medida que a gente vai trabalhar para a execução dos nossos projetos, que a gente vai colocar nos nossos orçamentos. Então, uma das mais utilizadas é a unidade de medida, unidade, que eu estou falando de itens que eles podem ser quantificados individualmente. Então, por exemplo, o meu projeto visa equipar um espaço cultural. Tem alguns editais que prevêem isso. Então, eu quero comprar 150 cadeiras. Qual é a unidade de medida? Unidade. Por quê? Porque eu consigo quantificar as cadeiras uma por uma. Então, no meu preenchimento seria a descrição do item, aquisição de cadeiras, justificativa, equipar o espaço cultural, unidade de medida, unidade, quantidade 150. Eu colocaria o valor unitário, depois o valor total, que seria a quantidade vezes o valor unitário, tá certo? Isso se tratando de unidade. Outra forma de medida também vai ser a hora-aula. Isso se aplica mais quando nós estamos nos referindo ao cachê de um instrutor, de um professor, de um oficineiro. Então a gente vai ter ali, eu vou contratar um professor de música e ele vai trabalhar durante 10 horas aula. Então 10 horas aula vezes o valor que ele cobra por hora e o valor total daquela rubrica, daquele item do meu orçamento. Eu também posso colocar como unidade de medida o
serviço, que são para serviços pontuais, como, por exemplo, o trabalho do produtor executivo, o trabalho do intérprete de Libras, o trabalho de um curador, o trabalho de um assessor de imprensa. Ele vai prestar um serviço para você e você vai pagar aquele serviço que foi executado pontualmente. Outra unidade de medida também muito utilizada é o mês. Por exemplo, se eu tenho uma atividade que prevê ali um coordenador pedagógico acompanhando as ações do meu projeto durante 6 meses, eu quero pagar ele mensalmente. Então, a unidade de medida para esse item do meu orçamento vai ser mês. Nós temos a unidade de medida de diária, que geralmente ela é utilizada para contratação de hospedagem, pagamento de locação de carro, pagamento de equipe de segurança, certo? Que são aqueles dias que aquele serviço será prestado para o nosso projeto. Também temos como unidade de medida o cachê, que isso aí se refere mais à prestação de um serviço artístico. Então, você quer promover um pequeno festival de música. Então, você vai prever no seu orçamento a contratação de atrações musicais e você vai pagar um cachê para esse artista. Uma outra unidade de medida é a verba, que vai servir para a gente pagar materiais que eles não são necessariamente quantificáveis. Então, por exemplo, eu vou prever que eu quero fazer uma oficina de confecção de artesanato com materiais recicláveis. Só que eu não tenho como quantificar quantas garrafas PET eu vou precisar, quantas tampinhas de garrafa, quantos lacres de latinha de refrigerante. Então, para eu comprar esse material, eu vou colocar ali como item material para confecção de artesanato reciclável e eu vou quantificar o valor total do que eu vou gastar para adquirir, né, esses materiais e coloco isso como verba. E dentro daquele universo de materiais necessários para promover essa oficina de artesanato, eu compro os meus itens relacionados ao que se espera dentro dessa descrição, certo? Então, um exemplo prático, eu quero fazer aqui uma oficina de confecção de bolinhas de malabares. Eu preciso comprar para essa oficina para isso, né, que é aquela sementinha para alimentar passarinho, eu preciso comprar bola de sopro, eu vou precisar comprar funil. Tudo isso fica muito complicado de você fazer o orçamento individual. Então, eu faço o levantamento do preço das coisas que eu preciso para executar essa oficina, mas na hora de fazer lá o meu orçamento, eu vou colocar material para oficina de confecção de malabares, certo? Como item. A justificativa é aquisição de materiais para realização da oficina, a unidade de medida vai ser verba, a quantidade vai ser 1 e o valor unitário vai ser o somatório global de todos os materiais que eu preciso comprar para executar essa oficina, certo? Um lembrete que eu trago para vocês é o seguinte: é aconselhável que os valores presentes no orçamento sejam coerentes com o valor de mercado. Por quê? Porque isso vai ajudar na aprovação de um projeto, certo? Isso faz com que você demonstre ao parecerista que você tem experiência na gestão de projetos culturais, certo? Lembrando também que é importante que você, dentro do orçamento, você coloque o pagamento da sua mão de obra. Você, como agente cultural, proponente de um projeto, afinal, ninguém quer trabalhar de graça, tá certo? Lembramos que, nesses editais, principalmente da PENAB, nós estamos lidando com recurso financeiro público. E nas licitações feitas pela esfera pública, seja ela municipal, estadual ou federal, as contratações elas passam sempre por licitações. Então é importante, caso você possa, colocar lá a referência de preço ou um valor presente
em algum mapeamento de prestadores de serviço ou que você tenha ali uma média entre 3 orçamentos, tá certo? Existe uma ferramenta que a gente pode utilizar para fazer o levantamento desses custos desses projetos, né? Principalmente do que diz respeito à prestação de serviço, que é a plataforma SALIC. O que é o SALIC? É o Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura e é uma plataforma do Ministério da Cultura, que nessa plataforma ele vai reunir informações sobre os projetos culturais apoiados pela Lei Rouanet. Então é uma plataforma que frequentemente é alimentada por projetos que são submetidos à Lei Rouanet. E o que essa plataforma faz? Ela permite a apresentação de propostas culturais, ela permite o acompanhamento de projetos em execução, permite também a solicitação de análise complementar de projetos e permite a consulta de dados sobre captadores e incentivadores. E em uma determinada aba do site, né, da plataforma, você vai encontrar um comparador de preços. Para não me alongar demais nessa aula, o que eu aconselho para vocês é abrir o Google e colocar lá na partezinha de busca, comparar plataforma SALIC. A primeira opção que aparecer, você já clica. A gente vai deixar disponibilizado depois uns slides que mostram exatamente passo a passo como você chegar nesse catálogo, digamos assim, dos itens orçamentários por produtos. Então, eu sugiro, inclusive, que façam uma busca no Google, que tem lá vídeos que ensinam passo a passo a você fazer essa triagem, tá certo? Mas não é muito difícil. Depois que a gente pega o jeito, fica mais fácil e a gente já consegue fazer essas consultas de forma mais detalhada, certo? Uma coisa que a gente tem que ter em mente também é como nós vamos organizar o nosso orçamento. Como eu falei já na aula anterior, a gente tem que lembrar que a descrição, o objetivo, as metas ou etapas, o orçamento e o cronograma, eles andam juntos. Alguns editais vocês vão encontrar um orçamento que ele vai ser separado em pré-produção, produção, pós-produção e divulgação. Então, é muito importante que você tenha em mente em qual etapa cada recurso financeiro será utilizado, tá certo? Porque, inclusive, em alguns editais, vocês vão precisar colocar ali um cronograma de desembolso, ou seja, por exemplo, eu vou contratar um serviço de transporte de equipamento, então eu tenho que colocar a data de tal dia até tal dia, bem definido no meu orçamento, tá certo? Isso é importante para que não haja, na hora de eu fazer uma prestação de contas, seja ela uma prestação de contas financeira ou a entrega de um relatório de execução, para que não haja ali ruído entre o que eu propus e o que foi executado. Também muito importante, e é preciso ter muito cuidado para verificar que a pessoa que você contratou determinado serviço, a empresa que você contratou, o pagamento seja feito na conta correspondente ao CPF ou CNPJ que você vai incluir no seu relatório de execução, certo? Porque quando você for entregar o seu relatório de execução, você vai entregar também um extrato da conta para mostrar que todo o projeto foi executado e que tudo foi finalizado da melhor maneira possível. Sobre orçamento, é isso que nós temos a compartilhar.